Revela pra vocês um crime chocante ainda, muito mistério. Tá vendo esse casal? Pois é, aconteceu na Ilha do Governador. Eles foram encontrados mortos dentro de casa, assassinados. A dona Selma e o seu Antônio Sidney, mais conhecido como Cid, receberam várias facadas. Mas o que teria motivado tanta brutalidade? O Jackson Silva foi até o local e está trazendo os primeiros detalhes pra gente. Eu não sei se ele confirma, ele está em frente ao local, a casa toda gradeada, sem sinais de arrombamento. E detalhe, existe a informação que chegou até mim de que, além de facadas, o casal foi encontrado morto por uma sobrinha, também com os pés e as mãos amarrados. Isso confirma, Jack. Boa tarde para você. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Isabelle, olha só. O casal foi morto, assassinado nessa casa, mostra Pedro Mota, por gentileza. Isso às 7 horas da manhã, em pleno domingo. A polícia militar foi acionada. Quando a polícia chegou aqui, os policiais chegaram aqui, viram a sobrinha e o filho do casal. Segundo a sobrinha, a dona Selma estava com as mãos e os pés amarrados. E o seu Antônio morreu, Isabelle, também, porque bateram com um pau na cabeça dele, dentro em outro cômodo. Imagem de câmera de segurança, mostra para ele, por gentileza, ali, ó. Câmera de segurança mostraram quem entrou na residência. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes sobre as investigações. E é contigo, Isabelle Benito. E um crime que está chocando todo mundo nessa localidade, porque todo mundo conhecia o casal. Qual a razão do crime? Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes com a investigação, inclusive as imagens analisadas pela polícia. Nós vamos ao vivo com o Jackson Silva, que está nesse caso desde as primeiras horas. Eu gostaria de falar para você exatamente isso, Jack. Você está numa rua que aí todo mundo se conhece e, mais do que isso, os detalhes dos primeiros repórteres que chegaram nessa localidade, todas as casas são casas de rua, mas com muita grade, todo mundo se conhece, com uma segurança não só a casa onde aconteceu o crime, com câmeras de segurança na casa. E detalhe, é verdade que não existia nenhum tipo de arrombamento? Primeiro, quem encontra os corpos? Mais uma vez, boa tarde para você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Vou começar falando os nomes das vítimas, Isabelle. Antônio Sidney Rocha Santos, de 68 anos. Ele era microempresário, faltavam 2 anos para se aposentar. Selma Muniz Santos, de 76 anos, era professora aposentada. Esse casal, Isabelle, foi assassinado nesta casa, mostra Pedro Mota, ontem por volta das 7 horas da manhã, Isabelle. A polícia militar informou que foi acionada. Quando a polícia chegou aqui, os policiais chegaram aqui, já encontraram o filho do casal com a sobrinha do casal também, a Patrícia. Segundo a polícia militar, a Patrícia contou para os policiais que a dona Selma estava com os pés e as mãos amarrados. E ela, no desespero, ela acabou desamarrando os pés e as mãos da dona Selma. Já o seu Antônio estava em outro cômodo. E ele teria sofrido, Isabelle, levou uma pancada na cabeça, Isabelle. Então os policiais recolheram o depoimento desses dois, né, do filho do casal e também da sobrinha do casal. E depois, Isabelle, eles recolheram também uma faca da cozinha, que teria sido usada no crime também. Além de um porrete, que era usado pelo próprio seu Antônio aqui na casa. Então a pessoa que entrou na casa, pode reparar, ó, tudo cercado. Vem aqui, Pedro, por gentileza, olha só, tudo cercado. Quem entrou aqui tinha acesso à chave, mostra Pedro Mota. Pessoas que conheciam a rotina do casal, entrou normalmente, tá? Ali na frente tem uma porta também, que dá acesso à sala. Então, se a pessoa botou a mão na fechadura, a perícia vai conseguir descobrir quem realmente entrou. Agora, aqui fora, tem um carro do casal, mostra Pedro Mota. Tá aqui o carro do casal, tá em nome, inclusive, do seu Antônio, né? Parado aqui, ó, carro destinado a idosos, né? O nome dele tá aqui nesse documento. E a polícia agora analisa as imagens de câmera de segurança para identificar quem realmente é o assassino ou os assassinos, Isabelle Benito. Eu até vou ficar com o Jackson, pedir para ele ficar ouvindo o que eu vou falar aqui. Essas são as imagens das câmeras de segurança da rua. Eu não sei o que a gente vai ter nessas imagens das câmeras de segurança. Daqui a pouco o Jackson vai explicar, só tem um detalhe. Muita gente falou
sobre uma questão, logo se pulverizou, e eu também desconfio muito quando chega, não estou desconfiando de nada não, mas assim, a polícia ela trabalha como se ela não fosse, ela olha tudo, né, Bárcia? Sim. E assim, não há sinais de arrombamento, tem câmeras de segurança, não há sinais, ninguém ouviu nada, ninguém ouviu grito com uma morte brutal como essa. Não estamos querendo apontar nada. Mas fato é que muita gente falou, foi um cracudo, foi um não sei quê, que entrou na casa, que era conhecido. Para a polícia ainda não é nada. O importante para a polícia é o quê nesse primeiro momento? Quando você começa uma investigação como essa, muitas possibilidades, né, existem. E aí você vai investigando ali e vai pegando até o fio no novelo. A gente viu que tem câmera de segurança ali, e não sei se você reparou, mas o carro dele tá com um escuro ali, que parece um sujo. É o papiloscopista ali que é joga um pó para pegar Exatamente. Digital. Aquilo dali é o material da papiloscopia. Provavelmente a câmera de segurança mostrou que a pessoa que entrou no carro, na casa, mexeu ali, encostou naquele carro de alguma forma ali. Então você tem ali, além da investigação normal, você tem arrombamento. Não tem arrombamento. E é uma casa extremamente fechada. Isso indica que provavelmente as vítimas abriram a porta, né, pro criminoso entrar, ou alguém que tinha a chave. A forma como é morta também as vítimas, ela com facada, uma morta brutal, sendo que são idosos que não teria qualquer problema, e ele com paulada também indicou alguma coisa? Quer dizer, a princípio sim, né? Não se trata de uma quadrilha, por exemplo, que entrou ali para roubar a casa, né? Provavelmente ele morreu tentando reagir, né? Porque ele morreu de paulada, né? Já ela foi amarrada, esfaqueada. Um crime brutal, né? A gente olha a casa ali. Não foi de um horário para o outro. Demora, são duas pessoas, amarrar, esfaquear. Então, tudo isso a polícia leva em consideração. Antes de eu chamar a Renata Igrejas, que está no Instituto Médico Legal, eu quero chamar Jackson Silva, porque chegou agora imagens de câmeras de segurança que não dá pra gente entender muito, que é à noite. O que são essas imagens das câmeras de segurança? Algumas pessoas estão aí borradas, porque provavelmente era um momento em que não se entrava na casa. Que imagens são essas que a gente vê, ô Jackson? Tem um grupo de homens próximo a um carro vermelho. Isabelle, são imagens exclusivas que conseguimos, né, aqui na rua. Nessa câmera de segurança, mostra Pedro Mota, por gentileza. Essas imagens mostram a movimentação nessa rua, mas não dá para saber quem entra na casa, porque é bem distante. Agora eu vou virar para o outro lado, vem para mim, Pedro Mota, que do outro lado tem também uma câmera de segurança, logo ali, tá? Essa câmera, ela gravou o momento, nós não temos imagem ainda, tá? Mas temos uma informação de que ela gravou o momento em que um homem de porte alto, forte, tá? Ele entra na casa, apenas um homem. Segundo informações dos próprios vizinhos e testemunhas contaram, né? Que essas imagens mostram um homem entrando aqui na casa, tá? Isso por volta das 7 horas da manhã. Logo depois, Isabelle, ele sai daqui do portão, ou seja, ele tinha acesso à casa, tá? Ele abriu a porta e tinha acesso à residência. Logo depois, ele sai e segue nessa direção. Mostra por gentileza aqui, ó. Nessa direção, tá? Ou seja, ele entrou na casa no horário em que o casal foi assassinado e depois, minutos depois, ele segue na direção ao contrário, Isabelle Benito. Eu posso estar falando imagens com exclusividade, mas aqui eu não tenho a responsabilidade técnica que o Bárcia tem. Mas para mim a probabilidade dele ser o assassino é mais de 90%. Com certeza. Hã? Né? Com certeza absoluta, né? Com certeza absoluta. Não tem principal arrombamento. Suspeito. Capuz. Roupa preta escura. Né? Que indica, né, que estava querendo justamente não ser reconhecido pelas câmeras de segurança. Não conversa, né, com ninguém, abaixa a cabeça, o comportamento dele. E pelas câmeras de segurança é a única pessoa que entrou na casa, né? Você faz a análise das câmeras de segurança, foi a única pessoa que entrou na casa. Então não tem... Como é que você vai fugir disso, né? Então sim, o principal suspeito. Agora basta você saber quem é, a altura e identificação. Antes de eu falar com o Bárcia sobre isso, por que tem as câmeras antes que a gente mostrou com exclusividade e borra? Porque a polícia faz isso. Ela mostra esse é a única pessoa que entra na casa. Por que tem as imagens antes? Porque a polícia tem que ter um lapso temporal, uma margem de erro para ter. Enquanto aquele grupo de jovens está ali, não existe qualquer movimentação. É a única pessoa que entra na casa,
sem arrombamento, com muita tranquilidade e com uma atitude extremamente suspeita, totalmente de agasalho, não fez frio, com capuz, ele sai com a mão no bolso, pelo meio da rua, sem conversar com ninguém. Então, exatamente isso que a polícia faz. O Jackson, pelos objetos contados pelo filho, aparentemente leva a crer a um latrocínio. Porém, as imagens só apontam uma coisa com exclusividade. E que a única pessoa que entra, essas são novas imagens que chegam pra gente. O porrete me parece ser meio improvisado, como se fosse um pedaço de uma cama antiga, né? Aquela cama dos anos 80, que hoje não tem mais, hoje a cabeceira essa é praticamente o quê? Não parece? Basta, é um pedaço daquelas camas antigas de casa de vó? Ou uma carranca é uma carranca de objeto de decoração, né? Que foi usado na morte, ou seja, no improviso, a pessoa provavelmente não levou um porrete. E o canivete, não sei se é da casa ou se a pessoa leva. Fato é que agora a polícia quer entender quem é esse homem. Primeiro que a gente sabe é um homem de porte físico alto que aparece nas imagens que você trouxe com exclusividade, né, Jackson? Isabelle, 2 pontos, tá? Primeiro que o celular da dona Selma foi roubado. Ou seja, após cometer o crime, eles levaram o celular da vítima também. Uma outra informação também que a DH está investigando. Qual seria? Existe uma mulher que trabalha nesta casa, onde o casal morreu. Mostra, Pedro Mota, por gentileza, nessa casa aqui, tá? Ela trabalha como faxineira na casa. Também vai ser interrogada. Segundo testemunhas, o esposo dela prestou um serviço para o casal. Colocou uma porta em um cômodo. Só que a dona Selma teria reclamado com ele que a porta era velha e que não foi colocada da maneira correta. Então reclamou com ele e disse que não ia pagar o restante do que eles combinaram. Então isso também vai ser investigado desse casal, né? Ou seja, dessa faxineira que trabalhava nessa casa e do esposo dela que também teve acesso à casa. Portanto, não estamos acusando esse casal, mas passando informações que, de acordo com testemunhas, houve uma discussão entre a dona Selma e o esposo dessa faxineira, Isabelle Benito. Bárcia, são vários elementos, só pra gente, daqui a pouco a gente vai voltar nisso, por isso que a polícia não fecha. É um leque gigantesco de opção, com muito cuidado, porque é um crime muito bárbaro, hediondo, de apontar pessoas. Mas a polícia, a princípio, fica de olho em tudo. A única coisa certa é uma morte com muita raiva, né? Impulsionada por muita raiva, e que, se for levaram pouca coisa e que pode ser apenas também para de chavar. E esse homem, que é um homem de estatura alta. Muito pouca coisa para um latrocínio, né? A não ser que tenha sido levado alguma coisa que tivesse escondida, né? Num cofre, porque a pessoa, quando tá amarrada ali, dá a entender que, de repente, ali, antes de... A gente não sabe, né? Se foi amarrada antes ou depois da morte, antes se ou teve depois tortura da morte, antes, no tempo. Exatamente, né? Mas se for só isso que foi levado, é muito pouca coisa, Também na acho. minha opinião, para o latrocínio, para levar uma carteira, né? E um celular. Um celular da dona Selma? É muito pouca coisa. Muito pouco. E daqui a pouco a gente vai voltar. Jackson tá em frente aqui, ó. Pode colocar aqui no telão, ele tá lá em frente. A Renata trouxe mais detalhes sobre isso. Eles vão falar entre eles, com as fontes deles. Tem as imagens exclusivas de um outro ângulo que a gente vai trazer e a reportagem completa nesse caso, hoje, que ainda é um mistério para a polícia. Começou com a história de que um cracudo teria entrado na casa e matado um casal, mas não é nisso que tá parando. As coisas estão avançando e parece que o negócio é muito maior e a gente vai aguardar. Daqui a pouco a gente volta com você, Jack. A reportagem completa é do Jackson. Pode rodar. As cenas são bárbaras e mostram um crime misterioso. As vítimas são 2 idosos. Antônio Sidney Rocha Santos, de 68 anos, e a esposa dele, Selma Muniz Santos, de 76 anos. Selma estava em cima de uma cama, com as mãos e pés amarrados, além de várias perfurações. Já Antônio estava em outro cômodo, com ferimentos na cabeça. O depoimento foi de uma sobrinha do casal que estava na residência assim que os policiais militares chegaram. Ela disse que chegou a tirar os tecidos das mãos e dos pés da tia,
durante o desespero. Os PMs apreenderam uma faca e um objeto de madeira com marcas de sangue. O crime aconteceu no bairro Portuguesa, área nobre da Ilha do Governador, zona norte do Rio. A residência fica perto da comunidade Parque Royal, controlada pelo 3º Comando Puro. Segundo os moradores, não há assaltos na região. Os corpos foram levados para o IML, na região portuária da cidade. O caso está na Delegacia de Homicídios da capital. A polícia investiga o motivo do crime. Câmeras de segurança podem ajudar a descobrir quem matou o casal. Os idosos deixaram 2 filhos. Vamos voltar com o Jackson Silva. Para quem está acompanhando a gente desde o começo, o Jackson Silva e também a Renata Igrejas trouxeram algumas informações, além do que quando é construída a reportagem logo pela manhã. O Jackson está em frente à casa, a Renata já trouxe a informação do que teria sido levado, a gente já falou aqui que acha muito pouco para um roubo seguido de morte e mais. Toda a dinâmica de 2 pessoas que não, mesmo se fosse um criminoso entrando, não ia oferecer qualquer tipo de resistência, já que a gente está falando de um casal de idosos. Jackson trouxe a imagem exclusiva de um homem sozinho, com um agasalho preto, alto, entrando na casa, que essas são as imagens que a polícia está analisando. Jackson, alguma novidade? Teve alguma movimentação aí na frente da casa? Olha, Isabelle, vamos lá. A primeira informação que a gente tem é a seguinte, tá? A dona Selma e o seu Antônio estavam já arrumados. Haveria um encontro familiar, sabe? Eles iam almoçar com os filhos e com os sobrinhos também. Foi nessa hora que o filho do casal e a Patrícia, sobrinha dele, chegaram, se depararam com o casal morto. Esse crime aconteceu, Isabelle, por volta das 7h53 da manhã. Segundo informações, esse homem entrou por aqui, para quem está assistindo agora o SBT Rio, entrou com um casaco. Chegou até lá e teria amarrado a dona Selma com a camisa dele. Ele tirou a camisa e amarrou a dona Selma com a camisa dele. Logo depois, 30 minutos depois, ele saiu daqui e seguiu nessa direção Pedro Mota. Agora, Isabelle, o que mais me deixa emocionado, né, triste também, é porque a família do casal está fazendo uma força-tarefa para ajudar na investigação, mostra Pedro Mota. Parentes e amigos estão ali tentando colher imagens de câmera de segurança para identificar quem foi o assassino desse casal. Eu volto com você, Isabelle Benito. Obrigada, Jackson. Primeiro porque a gente já comentou bastante, eu e o Bárcia aqui, tudo que puder ser colaboração, mas o Bárcia já deu aqui, já que a gente viu vestígios da papiloscopia, que é a perícia de local, já foi feita, agora é feito na delegacia um quebra-cabeça, né, Bárcia? E aos poucos, nos depoimentos importantes e tudo mais, e as câmeras que o Jackson conseguiu com exclusividade, não é um caso fácil, vamos já falar logo de cara. O quebra-cabeça tem que estar muito bem certinho para você definir. Pode ser que seja algo que qualquer coisa, mas pode ser algo muito maior. A polícia não pode trabalhar com achismos, né? Quando começa a investigação, existem muitas possibilidades, né? Um leque de possibilidades que a gente vai sempre se estreitando ali, né? Eu acho que a polícia já deve ter alguns suspeitos. Até porque o protocolo da DH, né, pega as câmeras ali e vai seguindo o caminho dele, né? Não é só essa Esse imagem, é o protocolo, né? Então a polícia deve ter outras imagens, sim, né? E eu acredito que já deve ter alguns suspeitos. Tá certo. Obrigada, Jackson. Qualquer informação a gente traz para você. Lembrando que tem mais o Tá Na Hora hoje que deve continuar nesse caso.